Oi, meus amores, tudo bem? E aí, ansiosos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, nossa intérprete Jaqueline. Hoje, a nossa aula tem como título Resolvendo problemas com medidas de massa e capacidade. E aí, vamos ver do que se trata? Como eu já disse para vocês, hoje vamos estudar um pouquinho mais a fundo as medidas de massa e de capacidade. E eu vou te ajudar a resolver algumas situações, problemas envolvendo essas medidas. Combinado? Bom, nessa videoaula vamos começar relembrando um pouco as medidas de massa, que eu sei que você já conhece. Existem diferentes medidas de massa. No entanto, as mais comuns estão ligadas ao grama. Usamos essas medidas para saber a nossa massa corporal, por exemplo, para realizarmos a compra de produtos e entre várias outras coisas, certo? Agora, eu sei que essas medidas já são bem conhecidas por vocês. Então, nós vamos explorar um pouquinho mais a fundo as medidas de capacidade. E aí, me conta, você já conhece as medidas de capacidade? Sabe do que eu estou falando? Elas estão relacionadas a quê? Você vai descobrir isso agora. As medidas de capacidade são usadas para medir o volume dos objetos. E a mais conhecida delas é o litro, que é usado para medir a capacidade dos líquidos. Veja um exemplo. Esse galão de água possui a capacidade de 20 litros, como você está vendo no nosso slide. No entanto, existem outras medidas também usadas para medir a capacidade. Uma medida bastante comum é um mililitro, a ml. Um litro representa a quantidade de 1000 mililitros, comumente chamado de ml. Veja outro exemplo. Olha só, essa latinha de suco possui 335 mililitros ou 335 ml. Certo? Bom, eu sei que você já compreendeu o conteúdo que estamos abordando hoje. Mas, como você já está cansado de saber, na matemática eu aprendo muito mais quando eu realizo na prática o conteúdo que eu aprendi. Então, é hora de resolver algumas situações, problemas, que eu vou te ajudar. Combinado? Os problemas que eu vou apresentar hoje para você têm relação com as medidas de massa e de capacidade. Então, vamos lá. Leia comigo. Um copo tem capacidade de 200 ml ou mililitros. Para encher uma jarra de 2 litros, serão necessários quantos copos? E aí, você consegue resolver essa situação, problema? Veja só que agora é hora de testar os nossos conhecimentos. Bom, de acordo com o que lemos, eu já sei que cada copo tem a capacidade de 200 mililitros e uma jarra tem a capacidade de 1 litro. Portanto, é simples. Nós podemos usar a decomposição para resolver esse problema. Veja só, nós sabemos que 1 litro é igual a 1000 mililitros, certo? Se eu sei que 1000 mililitros é o mesmo que 1 litro, logo 2 litros é o mesmo que 1000 mililitros mais 1000 mililitros, ou seja, 1000 mililitros 2 vezes, que me dá o total de 2000 mililitros, que é o mesmo que 2 litros, certo? Agora vamos lá para a situação problema.
Eu já sei que um copo possui 200 ml ou 200 mililitros. Então, eu vou decompor 2.000 mililitros. É bem simples. Veja só. Agora, vamos encher alguns copos somando. Cada copo possui 200 mililitros. Então, eu tenho 200 mais 200 é igual a 400. 400 mais 200, 600. 600 mais 200, 800. 800 mais 200, 1.000. Eu já sei que eu preciso de 5 copos para ter 1 litro ou 1.000 mililitros, certo? Se eu sei que eu preciso de 1.000 mililitros, que é o mesmo que 1 litro, eu só preciso dobrar essa quantidade. 5 copos vezes 2, que é o mesmo que 10 copos de 200 mililitros. Ou seja, 2.000 mililitros, que é o mesmo que 2 litros. Então, eu preciso de 10 copos de 200 ml para encher uma jarra de 2.000 mililitros, que é o mesmo que 2 litros. Compreendeu? Eu espero que sim, mas ainda vamos continuar testando os nossos conhecimentos. Agora, vamos falar sobre a medida de massa. Então, eu trouxe essa situação problema para você me ajudar a resolver. Veja só, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Sabendo disso, qual é a quantidade necessária que devemos comprar de cada item a seguir para obtermos 1 quilo? E aí, você já sabe? Nessa situação problema, nós também vamos usar a decomposição. Lembrando que há várias possibilidades para nós chegarmos à resposta. Porém, eu vou te ajudar fazendo a decomposição do quilograma, certo? Veja só. Nesse caso, eu tenho um pacote de café de 500 gramas. Eu quero saber quantos pacotes de café eu preciso para ter 1 quilograma, ou seja, 1.000 gramas. E aí? Essa é bem fácil. Veja só, eu já sei que 1 quilograma é o mesmo que 1.000 gramas, certo? Então, eu só preciso somar 500 mais 500, que me dá o total de 1.000. Ou seja, 2 pacotes de 500 gramas de café me dá o total de 1 quilo, certo? Agora, vamos tentar pensar nesse pote de margarina, que possui 250 gramas. Lembrando que 1 quilo possui 1.000 gramas, quantos potes iguais a esse de margarina eu vou precisar para ter 1.000 gramas ou 1 quilo? Vou fazer da mesma forma a decomposição. Vou juntar 250, 250, 250 mais 250. Porque eu sei que 250 mais 250 é 500. 500 mais 500 me dá o total de 1.000. Nesse caso, eu vou precisar de 4 potes de margarina iguais a esse para ter 1.000 gramas, que é o mesmo que 1 quilograma, certo? Nesse outro caso, eu tenho um vidro, uma lata de creme de leite de 200 gramas. Eu já sei que 1 quilo é o mesmo que 1.000 gramas. Nessa situação, eu vou somar cada latinha até ter 1.000 gramas. Ou seja, 200 mais 200, 400. 400 mais 200, 600. 600 mais 200, 800. 800 mais 200, 1.000.
Aqui eu já tenho 1 quilograma. Então, eu já sei que eu preciso de 5 latas iguais a essa, de 200 gramas, para ter 1.000 gramas, que é o mesmo que 1 quilograma. Nesse caso, eu preciso de 5 latas de creme de leite para ter 1 quilograma. E a nossa última situação é uma delícia, um pacote de chocolate que possui 100 gramas. Bem fácil. Eu só preciso somar essa quantidade de 100 gramas 10 vezes, que eu terei o total de 1.000 gramas. Aqui eu tenho 10 vezes 100, que é igual a 1.000. Ou seja, 10 pacotes de chocolate de 100 gramas é o mesmo que 1 quilograma. Vem cá, eu quero te perguntar. Você conseguiu compreender todos os nossos cálculos matemáticos relacionados às medidas de capacidade e massa que vimos hoje? Eu espero que sim. Mas se ficar alguma dúvida, retome a nossa videoaula e repasse todo o nosso conteúdo. Antes de terminarmos, é hora da nossa ação reflexiva. Que tal aprender mais um pouquinho praticando? Hoje, eu quero que você encontre produtos que você use no dia a dia e calcule a quantidade necessária para formar 1 quilo, no caso de medidas de massa, ou 1 litro, se for medida de capacidade. Eu tenho certeza que você consegue. Combinado? Agora, estamos chegando ao finalzinho de mais uma videoaula. Antes de terminarmos, eu quero que você corra, busque o seu material e acesse o portal Conexão Escola. Tem várias atividades te esperando e eu sei que você consegue realizar. Mostre para você mesmo que você é capaz. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Eu te aguardo até a nossa próxima videoaula. Combinado? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!